Então, com grande alegria, né, nós damos início à nossa 20ª roda de leitura literária na Edu. Em primeiro lugar, gostaríamos de saudar todas as pessoas presentes. Também o nosso convidado de honra, que daqui a pouquinho nós vamos saber mais sobre ele. De início, né, eu gostaria de apresentar a equipe. Ela formada pela professora Maria Letícia Cautela, professora Paula Cid e professora Janaína Moreira, e eu, professora Márcia Cabral, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também pela professora Ana Carolina Mata Machado, do CAP UERJ. Além disso, contamos também com a participação da professora Liana Borba, do Colégio Pedro II. A equipe também é formada pela professora Aline Lemos, da Secretaria Municipal de Itaguaí. E, não menos importante, ou muito importante, as nossas bolsistas de extensão e monitor. De bolsista de extensão, nós temos a Cláudia Amorim, também a Luísa Braz e o Francisco Sidney, que é monitor da disciplina Fundamentos da Linguagem e Educação. E várias outras ex-bolsistas que estão aqui também. Uma já pedagoga, que é a Giovana, e a Juliana Morim, que era bolsista e agora continua fazendo curso de pedagogia lá na UERJ conosco. Bem, o formato, né, é de que o nosso convidado comece a conversar conosco, comece a falar um pouco aí da sua trajetória, vocês vão perceber, e a Ana Carolina vai fazer a mediação. Daí ela vai ou fazer perguntas ao longo, ou vai deixar para o último pedaço, a última parte, né? Hoje a gente está assim, com essa iniciativa de uma performance, assim, tentando mudar assim, um pouco o que a gente vem fazendo. Vocês podem escrever perguntas ou comentários no chat, tá? E ao longo, a gente vai, então, apresentando as perguntas para o Roger, porque vai ficar difícil ele falar e ler, né? Bem, nós vamos gravar, né? Pedimos a autorização de todo mundo, então, e sem mais delongas... desculpa, antes de passar para a Ana Carolina apresentá-lo, nós queremos falar da grande honra da gente já ter a nossa primeira memória. O projeto começou em 2019 e nós já tivemos 20 rodas entre escritores e ilustradores. E quem nos deu esse presente para o nosso primeiro livro de memórias do projeto foi nada mais, nada menos do que o nosso querido Rui de Oliveira. Nas palavras do Salmo, foi um luxo. Então, com esse luxo que foi lançado na Blux, né, semana passada, no domingo, para ser mais precisa, é que a gente, com muita alegria, dá continuidade. Com você, Ana Carolina, para apresentar o nosso convidado de honra. Obrigada, Márcia. Boa tarde a todas, todos e todes. É com muita alegria que a gente recebe o Roger Mello. Roger é ilustrador, escritor, dramaturgo, formado em design pela UERJ, pela ESD. Ele nasceu em Brasília e ele é vice-presidente do Instituto de Leitura Quindim. Ele foi indicado ao Prêmio Alma, que é o Astrid Lindgren Memorial Award, por 6 vezes. Venceu o Prêmio Hans Christian Andersen, que é considerado o Nobel da Literatura, em 2014. Publicou mais de 100 livros, nesses papéis de ilustrador, de autor. Ele, além disso, dentre essa obra dele, né, ele conquistou o Prêmio Jabuti também, e vários outros prêmios que ele vai dizer, hors concours da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É muito bom a gente ter você, Roger, uma alegria, e a palavra está com você. Pode começar. Obrigada pelo aceite do convite. Não, a alegria é toda minha, Ana, é toda minha, Márcia, Cláudia, Maria Lúcia, Luísa, todas e todos, e todes, né, de estar com vocês, com essa representação em várias partes do Rio e do Brasil. Eu sou da UERJ também, então uma honra para mim estar nas rodas de leitura literária, que eu já acompanho. Eu sei da maravilha que é, da importância que tem. Realmente um luxo ter o mestre Rui, que é meu amigo, que eu adoro tanto, o Salmo, todos vocês,
tem esse papel fundamental no diálogo com a academia e a produção literária, nesse processo dialógico que nos faz cada vez mais em sintonia com a produção nacional, dentro de um contexto também internacional. Acabou que a ligação com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o meu histórico com a EST, com a UERJ, que é um histórico sempre muito presente. A UERJ é, para mim, uma referência fantástica. Eu também participei aí de uma formação nas letras, né, com o escritor visitante durante um ano. Foi fantástico. Eu posso dizer que foi uma experiência em que muito mais eu aprendi do que, apesar de estar um ano com pessoas fantásticas aí, num exercício de criação literária, que era um exercício de pensamento também, nesses processos dentro da universidade, como um polo de criação também, né? É uma maravilha. Realmente, o trabalho que a UERJ faz não só me formou, como eu acho que forma e amplia e multiplica, e é uma coisa maravilhosa. Eu sou um brasiliense que foi muito bem recebido pelo Rio de Janeiro. Eu tenho um amor pelo Rio de Janeiro que eu realmente não me imagino fora do Rio de Janeiro, por mais que esteja aqui agora em Brasília nesse momento. Tem a casinha em Guaratiba, tem um apartamento aí também. É um amor pelo Rio, que é uma cidade que recebe as pessoas. Um pouco como Brasília, são cidades tão diferentes, mas são cidades de muitas outras cidades, de muitos outros remetentes e destinatários. Eu cresci dentro de um contexto, em um regime de exclusão, um regime autoritário em Brasília. Eu cresci em meio aos atos institucionais. Eu escrevi um livro chamado Clarice, ilustrado pelo Felipe Cavalcante, que é meu sobrinho. 20 anos depois de eu nasceu o Felipe. Foi muito interessante poder trabalhar com esse diálogo familiar, digamos assim, mas com todo o estranhamento que provoca uma geração que cresce dentro de um regime de exceção e 20 anos depois de uma pessoa que também nasce dentro desse regime. Mas a Clarice é essa personagem ficcional, muito baseada na Clarice Lispector, mas que também aproveita a carta que a Clarice Lispector escreve para Brasília, que fala que se ela compara Brasília à insônia dela, pode parecer que ela não gostou da cidade, mas ela fala que é na insônia que ela realmente é ela, né? E eu peguei como epígrafe um momento dessa carta em que ela revela haver na carta dela uma criança ao lado dela, que era o filho. Certas crispações, certos silêncios fazem meu filho dizer: os adultos são de morte, né? E esse ser de morte, quer dizer, esse estar avizinhado da morte, é também se cercar de uma possibilidade, uma potência de vida, né? Porque só mesmo a morte é que afirma a existência da vida, né? De uma energia vital, numa Clarice avizinhada exatamente de todos os perigos da existência e do discurso, mas que assume um exercício vital, inclusive no estranhamento dessa cidade que é construída por pessoas, homens e mulheres, criadores, criadoras, que se alimentam da arte e da literatura para fazer ainda uma utopia de cidade, que é uma cidade pensada para os outros e, portanto, é uma imposição também. Mas essa cidade, tantos anos depois, ela vai recusar muitas das coisas que foram feitas para a cidade
e vai criar suas próprias distopias, aqui num sentido até producente, né? Não no sentido distópico. E uma mulher, por exemplo, como Maria Martins, que, ao meu ver, é a artista plástica mais importante da história do Brasil, que está muito representada num personagem. Em vários livros, a gente vai falar de vários livros aqui, vai acontecer uma coisa que eu acho que talvez seja marcante em tudo que eu fiz: a paisagem como personagem. Tudo que compõe o livro, inclusive os elementos gráficos, os elementos pré-textuais e pós-textuais, textuais como personagens. Então a cor é personagem. Os elementos das artes gráficas e os limites do livro são personagens. A personagem é personagem não pronta, né? A Emília fala, quando ela fala eu sou a independência ou morte, é somente aí que ela está livre de Monteiro Lobato. É somente aí que ela pode ser uma voz e é somente aí, por contradição, que quem escreveu sabe, que quem desenhou a personagem ou as personagens sabe, agora a personagem é plena. É quando ela não me aceita mais. Né? Um pouco como o filho e a filha também. É só na hora que o filho e a filha traçam a sua linha de vontades que fica claro que não é mais, não me pertence mais. E a contradição é, agora ela pode me amar, né? Porque ela não sou mais eu. Isso é uma contradição muito legal. Então, por exemplo, uma das personagens do Clarice é visivelmente o Itamaraty, um dos prédios mais bonitos concebidos por muitas pessoas, inclusive Niemeyer desenhou, mas Joaquim Cardoso, que era um grande escritor também, um grande filósofo, Samuel Havet também, um grande escritor, um grande filósofo que termina os seus dias correndo pelas ruas de Brasília, num ato que poderia ser considerado como um ato de loucura. Mas por que a loucura está dissociada da arte? Não, é um grande artista, um grande pensador. Maria Martins vai trabalhar na obra dela, que é uma obra que a Clarice, personagem, estranha, mas que ela fica em diálogo eternamente com essa personagem, que é feita também dessa separação de masculino e feminino, né? Em que o feminino traça os seus próprios caminhos, se dissociando da paisagem e entendendo, por exemplo, na forma tortuosa da árvore do cerrado, uma forma possível, uma forma plena, uma forma feminina e masculina, uma forma que transcende o gênero. Então, de muitas maneiras, e agora eu começo falando da Clarice, mas vou aqui, Luísa, tentar compartilhar na tela uma série de imagens de livros diferentes. Vamos lá? Maravilha, Roger. Perfeito. Esse maravilha é bom que eu sei que vocês estão conseguindo me ver. Deixa eu ir aqui para uma outra tela. Vocês já veem a minha tela? Já estamos vendo. Então vamos entrar numa tela cheia, né? A Ana Isso. falou do prêmio Hans Christian Andersen e eu queria até falar do Andersen. Eu, ano passado, fui convidado pela primeira vez a ilustrar um conto do Andersen num livro feito pela Pan-Americana da Colômbia. E eles convidaram vários ilustradores e ilustradoras da América Latina e da Escandinávia para ilustrarem contos do Andersen, contos não tão conhecidos. E caiu para mim O Linho. O Linho é uma história do Andersen. E eu acho interessante falar do Andersen. Tudo bem, é uma figura, um autor imenso que nasceu na Dinamarca, mas de uma família muito pobre. A mãe do Andersen, na cidade de Odense, ela
ela lavava as roupas de outras pessoas. Eu tive lá na casa, eu tive lá no riozinho ao lado da casa, onde a mãe lavava a roupa de outras pessoas, e me veio muito a ideia que esse rio, cheio de libélulas e andorinhas e animais diminutos, talvez uma polegarzinha, elas pudessem estar ali naquele mesmo rio, enquanto a mãe lavava a roupa de outras pessoas, a roupa, o traje, o figurino, mais uma vez, como uma contradição da arte, ele não é uma sutileza, ele não é uma vaidade. A roupa dos outros, das outras, ela é a possibilidade da pele e, por que não dizer, dos órgãos que compõem a personagem. Né? O tempo todo eu vou falar assim, eu quero desenhar, eu quero escrever para estar próximo das personagens. É isso que me interessa na literatura e na imagem narrativa, na imagem literária. Estar próximo das personagens, né? É ver as personagens ganharem essa independência. Então, esse conto belíssimo do Andersen, ele tem uma... apesar da gente estar falando de uma personagem, de um autor nascido na Europa, todas as histórias da Europa e de outros países, elas vão se referenciar às sociedades-mãe, né? Muitas dessas histórias têm a sua origem na África, na Índia, na Mesopotâmia, né? Eu sempre gosto de falar que uma das cidades mães, das civilizações mães da história, fundadoras, é a cidade de Caral, aqui no Peru, 5.000 anos. E era já uma cidade complexa, ainda não existia cidades na Europa com essa sofisticação de cidade, mas sim na Índia, na China, na Mesopotâmia, no Egito. E então, quando o Andersen conta histórias, ele vai se referir a outras histórias ancestrais. E uma das modalidades de contos de história, de histórias tradicionais, é a escada da vida, né? Existe uma história, até recolhida pelo José Mauro Brant, aqui de Goiás Velho, que diz: "Há 1 hora eu nasci, há 2 me batizei, às 3 já me namorava, às 4 eu me casava." Em seguida vai vir o casamento, a morte e a ida para um outro plano, tudo no espaço de um dia. Quando o Andersen conta a história de Olinho, e eu usei na ilustração o fio, não o fio que tece, mas o fio feito com lápis para fazer essa trama, né? A gente está falando de tear, trama é também a trama. Roger. Oi. E esses elementos das flores que eu estou vendo, né? Que marcam o texto Exatamente. também, né? Que marcam. Então, assim, na história ele vai fazer: "Um dia eu fui uma flor de linho", né? E essa flor, ela tinha todo um contexto. As crianças brincavam. Enquanto as crianças brincavam, homens e mulheres colhiam as touceiras de linho. Ela era ligada à natureza. E essa natureza, eu sempre falo que a imagem, ela é tão importante quanto o texto verbal, porque a imagem é um elemento dado da natureza. Mas a palavra é o mais belo artifício criado pela humanidade. Nada mais foi criado depois da palavra. Mesmo o algoritmo, ele é uma derivação disso que a gente chama de palavra, do código genético. É uma tentativa de ler a natura. Então, imagem como dado da natureza, palavra como o artifício mais lindo. Por isso é difícil chegar ao texto verbal, porque ele não é do natural, ele é do artifício. Mas que depois de constituído, ele passa a se comunicar inseparavelmente dessa natura também, né? Então é muito bonito como nesse conto e nessa escala da vida você tem a flor. Um dia foi o linho que gerou e houve um trabalho e toda a comunidade se associou. Essa touceira de linhos, ela se transforma num filete que vai ser fiado, como esse elemento destino, vai constituir um pano, e a roca
E aí as coisas acessórias, porque também são narrativas, por exemplo, vocês veem que não é parte da história, um pássaro que tem um bico de tesoura e corta e desfaz o tempo todo o trabalho. Então essa ilustração, ela vai usar e se dissociar e voltar ao texto verbal para constituir uma textualidade visual. Vamos descer aqui, cadê a próxima imagem? Aqui. Um livro muito anterior a esse é o João por um Fio, aí já é um texto verbal feito por mim, com uma textualidade visual. Nesse caso desse livro, os dois, textualidade verbal e textualidade visual, foram feitas ao mesmo tempo. Só que o que acontecia? É muito comum isso, né? Eu começava a desenhar, eu começava a escrever, eu guardava na gaveta, eu deixava que a gaveta, o tempo da gaveta, né? A Rosiana Murray vai falar disso, né? Nas receitas da Rosiana, ela vai dizer que é preciso que o tempo faça a sua dança, né? Então, essa trama, a trama, e aí eu volto para as nossas referências com a textualidade e os teares das culturas pré-andinas, os moticas já faziam isso, né? A civilização nazca já ia, muitas vezes vai se dizer, mas a cultura da América do Sul, ela não é da palavra. Como assim? Eu não sei se isso é verdade, eu acho que de maneira nenhuma. Porque os quipos, o que são? Os quipos são um tipo de escritura, sim escritura, em que as pessoas usam fios de todas as cores, e a cor é também uma camada de leitura, né? Ela também é uma sintaxe. O tipo de algodão, e olha, na cidade de Caral, 5.000 anos atrás, já se cultivavam algodões, linhos, linhas, feitas de cores prontas, já tinha uma cor, um algodão de cor avermelhada, um algodão de cor arroxeada, amarronzada, a lã das alpacas, das vicunhas, né, das lhamas. Então, assim, dependendo da textura, da fisicalidade da linha, ela também gera uma textualidade diferente. Eu sempre falo que eu estava vendo um programa sobre a arqueologia dos quipos, né? Que são esse jeito de escrever com nós e com fios, e perguntam a um pesquisador não peruano, ou seja, não das Américas, se aquilo é uma escritura. E ele fala, não, é para contabilidade. E aí, quando fazem a mesma pergunta para uma arqueóloga peruana, e ela está literalmente desenrolando, desemaranhando um quipo com milhares de anos, e ela dá um riso e fala, é para a contabilidade da vida, né? E aí eu me pergunto, se contar histórias também não vem de fazer contas, né? Então, se essa ideia que liga também a matemática e a filosofia, a essa trama da visualidade, que é todas as metáforas de texto, a própria palavra texto vem de textura, vem de tecido, trama, fio, linha, ponto de vista, o tempo todo uma é metáfora da outra, né? A ficção da visualidade e a ficção da textualidade verbal, elas se unem para contar histórias, né? Eu tenho que confessar que a palavra, o termo livro ilustrado, me parece redundante, porque os livros mais antigos da história já eram a casa da palavra e da imagem, e do design, e do desenho industrial, e do projeto gráfico. Mas nessa época não se dizia design. Não, nessa época também não se dizia ilustração. Nessa época não se dizia nem palavra, nem desenho. Então, vamos de repente ver o em si, a fisicalidade desse livro, Casa da Palavra, da imagem e do projeto gráfico. Como diz a minha amiga Junko Yokota, jure de
de todos os concursos do mundo, especialista fantástica, faz parte do Caldecott, faz parte junto comigo, do NAMI Concours, que é um dos prêmios mais, um dos concursos mais relevantes hoje, mais reconhecidos, mas ela é júri de Bolonha também. Ela falava o que é essa coisa livro, que quando você junta palavra, imagem e projeto gráfico, já não é possível mais separar. Não é possível analisar esse tal livro ilustrado sem a ilustração e sem é como se você é uma simbiose e não dá mais para separar um sem matar o outro, né? Essa ilustração é o momento em que o menino João está aqui à esquerda, ele é envolvido por essa coxa que é do tamanho do mundo, que é do tamanho do sonho, do infinito que cobre João, mas o pai, a mãe é uma referência que já não está mais, porque provavelmente é um menino criado pelo pai e a mãe ela já se foi, mas é uma presença ainda na sua ausência, né? E o pai sai na barca de Totora, no lago Titicaca, nessa mesma noite em que ele mergulha no sonho. A ideia, o livro ele é todo feito com pontos de interrogação. De que tamanho é a coxa que cobre João? E se João sonha, com que paisagens ele sonha? O ponto de interrogação ele funciona muito como esse elemento também, que costura não só a trama da coxa, mas como que costura também a rede. Então não interessa se costurar é um fazer masculino ou feminino, não é por aí. Todos costuram, todos desenham, né? Na ilha de Urus, são os meninos que tecem as tramas, né? Não existe essa separação por gênero. Em um outro livro completamente diferente, o Meninos do Mangue, vocês vão ver que dependendo da fisicalidade mesmo da história, eu tenho que mudar completamente a técnica, né? Ali é uma simulação do tear e do tecido a partir de um fio, de um traço, que vai se ligar com a tradição desse tear. E já aqui no Meninos do Mangue, uma conversa com o maracatu, uma conversa com o João Cabral de Melo Neto, porque foi a partir de um filme que o Adolf Lastermacher, um parceiro de outras aventuras cinematográficas, ele me convidou para fazer a direção de arte, e a gente foi para uma comunidade de mangue na cidade do Recife, bem no meio da cidade, um lugar que acaba sendo um lugar em que todos os dejetos vão via estuário para o mar, mas as raízes do mangue, elas seguram esses dejetos. É aquele mesmo lugar onde Josué de Castro escreveu o Ciclo do Caranguejo. Então a gente fez um filme sobre o Ciclo do Caranguejo, ele me convidou para fazer a direção de arte, e aí eu me deparo com esse mangue. Eu sou de Brasília, mas eu sempre viajei no final do ano para lugares que tinham mangue. E a minha relação com o mar foi feita através do mangue, né? No mangue estão os caranguejos, é na lama do mangue que a vida passa historicamente, ecologicamente, em termos biológicos, evolutivamente, ela passa do mar para a terra. É também o que compõe o que compõe essa sociedade híbrida, anfíbia. Anfíbia como a gente daqui mesmo, como diria a cigana do Egito, no João Cabral de Melo Neto, e aí fazendo ali o filme, a direção artística, visual. O Adolfo falou para mim, isso vai virar um livro, né? Eu falei, vai virar um livro, já está virando. Então todas as personagens,
elas vão constituir aqui, por exemplo, a história de por que a maré sobe e desce, e aí surge essa personagem da maré, e que vai trabalhar com essa ideia de que alguma coisa faz peso na água do mangue, a água transborda, né? A maré é muito mais importante do que a noite e o dia, quando você fala de pessoas que vivem no mangue. É a maré que faz os barcos subirem para o nível das casas e que na descida das casas revela que essas casas elas são feitas em estacas de pau, dos pilotis, exatamente como uma casa criada pela geração do Niemeyer. Então esse mangue que parece que não tem nada a ver com Brasília, com o Cerrado, ele vai se comunicar com um Brasil que se quer moderno, num contexto que se forma com um contexto de exclusão. É também esse regime militar que aumenta em muito a disparidade entre as camadas sociais do nosso país. E ao mesmo tempo, esse mangue aqui, e eu começo a pegar o lixo e colar, eu trabalho muito com tinta à base de PVA, ou seja, tinta de parede, e o PVA é a mesma coisa que faz a cola, e eu descobri que se eu jogasse o plástico, o lixo, os dejetos sobre a cola e sobre a tinta PVA, que é a tinta de parede, amiga da cola, feita da mesma energia que a cola, essas personagens elas dariam para mim um suporte para eu fazer a cama desse livro, né? É como a cama das histórias também. Parece que a gente está falando de uma coisa muito técnica, da técnica que a gente usa. Mas o papel começou a craquelar, começa a surgir um elemento que parece uma lama. E aí eu começo a desenhar os caranguejos, os aratus, que são esses vermelhinhos, que sobem árvore, que são muito ágeis, que são muito rápidos, que no Rio se chamam marinheiros, mas também se chamam aratus em outros lugares. E aí vem o elemento contemporâneo, pop do robô japonês, que a maré também traz, e a maré traz surpresas no meio, e esse robô japonês, ele parece também com um caranguejo, e aí o elemento pós-moderno está muito presente nesse livro, é diferente do João Confio, é diferente da ilustração posterior feita para o conto do Andersen, né? E aí uma coisa muito interessante, muito tempo depois de uma exposição sobre autores e autoras da visualidade narrativa que ganharam Hans Christian Andersen, na época eu tinha sido o último, vai para uma exposição que roda toda aquela região de China, Coreia, Taiwan, Japão, colocando o leitor, a leitora, também como personagem dessa história, né? O tempo todo, o design, como eu falei, é uma dança de três, né? Nessa figura simbiótica que é um livro, ponto, não um livro ilustrado, mas o livro desde a origem. As páginas, por exemplo, podem se transformar em chamas. Então, no Carvoeirinhos, acaba que o livro, nesse projeto, que é uma parceria com a Companhia das Letras, com a produtora gráfica Ellen Nakal, gente, todas essas pessoas que estão envolvidas no processo de criação do livro, na cadeia do livro, são também criadores, são também leitoras e leitores. Então, eu falei, Ellen, eu acho que tem uma hora aqui no Carvoeirinhos que o livro pega fogo. O livro... E por que a página não é o próprio fogo? Tudo vira fogo. A paisagem vira fogo. O cerrado está tão seco que o menino atira uma guimba de cigarro, ela cai no chão e o livro pega fogo. Então, a gente começou a tentar ver como que a página, e eu sempre vou fazer a maquete do livro, o rascunho, que a gente chama de boneca no Rio, né? Então, essa boneca do livro, ela sempre é feita porque o livro é uma fisicalidade e eu preciso que ele seja feito, recortado à mão. No meu caso é assim, eu sei que nem todo mundo trabalha dessa maneira
e não existe uma maneira correta de trabalhar. Mas eu sempre vou fazer a boneca, vou fazer esse rascunho do livro. O Odilon de Moraes, meu amigo, vai fazer 3, 4, 5. Mais doente que eu. Mas é porque eu entendo que seja um momento seu com isso que vai ser um objeto livre. É uma arquitetura, é um teatro, é uma coisa que se separa o dentro de fora. Quando você entra no teatro, tem os 3 sinais. Quando você entra no livro, tem a guarda, tem a folha de rosto, tem o olho. E as partes do livro, na língua portuguesa, tem os nomes das partes do corpo humano, né? Eu acho que isso é revelador. Então, o Carvoeirinhos, ele tem elementos semelhantes ao Meninos do Mangue, o trabalho infantil volta a aparecer, o plástico volta a aparecer, mas você não tem mais todas as cores. Você tem 3 cores: o preto, o laranja cítrico, o laranja neon e o rosa neon. O vermelho é feito a partir da junção dessas 2 cores, laranja cítrico e rosa cítrico. E o preto misturado às cores vai dar os marrons e vai dar os cinzas. Então, o tempo todo a gente está falando de artes gráficas. A minha amiga Angela Lago, uma vez ela falou para mim: não, Roger, eu não acho que eu seja uma artista plástica. Eu preciso dizer que eu confundo palavra e imagem, né? Mas quando ela falou: eu não acho que eu seja uma artista plástica, eu acho que as artes gráficas, elas são específicas. E eu entendo o que ela falou como entender as artes gráficas como um lugar em que o suporte é o papel, né? Em que vai ser manuseado de uma maneira diferente, em movimento. O livro é um objeto nômade, né? Então, a gente vai trabalhar com esse elemento que é o papel, que é o pano, que já foi, sei lá, pele humana, que já foi pele animal, que já foi papiro, que já foi casco de tartaruga, não interessa. Mas a gente está falando de uma impressão em um suporte. Durante uma época não foi impressão, as pessoas tinham que viajar atrás dos livros, então o original era o livro, né? E a gente está falando de uma especificidade, de uma arte visual narrativa, que entende a palavra também como palavra imagem, além de palavra som, porque a letra A é uma imagem. Hoje em dia, quando a gente escolhe um A Clarendon, um A Times, um A Universe, hoje em dia todo mundo sabe nome de família, de fonte. Antigamente não sabia não, era só a galera do design, agora todo mundo sabe. Aí eu escolhi, eu acho que fica bom na Avenir, ficou bom. A minha letra, já vi isso? A minha letra é a futura. Essa conversa não tinha antes, né, do Word poder te dar. E eu acho maravilhoso, porque quando você escolhe uma fonte, você está escolhendo uma imagem, né? Ah, por que você gosta? Não sei. Eu gosto mais ainda quando a pessoa fala: eu não sei, eu gosto. E aí fica muito legal saber que tem coisas que elas não são do campo da descrição. Eu gosto porque visualmente é isso. E visualmente eu não preciso explicar tudo. Esse conceito é da fruição da visualidade. Eu posso tentar colocar em palavras, mas talvez eu esteja reduzindo a palavras uma coisa que seja do campo imagético, né? E é a mesma coisa que reduzir ao ilustrativo uma coisa que é do campo verbal, né? Agora, isso não quer dizer que uma não vai usar a outra, né? Elas usam, elas são misturadas, gente. A palavra é imagem, elas são gêmeas, elas são irmãs, amigas e rivais, elas se amam e se odeiam, uma usa a outra para falar mal do outro, para dar um fim no outro. A gente está fazendo uma coisa no teatro que tem uma hora que as irmãs pagãs, que foram 2 cantoras loiras, que elas dão uma notícia péssima, e assim como elas competem como irmãs, elas são fantásticas em dar uma má notícia, né? Uma usa a outra: ah, não, agora você, não, agora você.
Então, assim, essa coisa que só um irmão sabe do outro, o quanto que é bom ser irmão e é péssimo ser irmão, é essa relação da palavra e da imagem. E com uma trigêmea chamada design, né? Então, aí, as cores, por exemplo, nesse momento existe uma dramaticidade toda do preto e branco, com esse menino em cima do caminhão que vai levar o carvão para, de novo o ciclo da vida, né? Para o lugar onde o carvão vai derreter o ferro gusa, que é um produto, um dos maiores produtos das commodities. A gente dizia matéria-prima, né? Agora está na forma de dizer commodity. E ali, a luz só está ali, naquele momento em que aparece a cabeça do caminhão e o farol do caminhão, quase como se o farol fosse uma flor, mas a dor dessa luz, dessa cor, ela está num elemento muito forte de preto e branco do menino, né? E aí, bom, a gente vai caminhando. Essa é uma ilustração, a última ilustração que eu fiz para um livro que já existia, que é o Curupira, que é uma peça de teatro que já rodou o Brasil todo. E nesse livro eu queria que o elemento gráfico, aqui é uma jacutinga, eu sempre vou apelar a coisas que me são muito caras. Por exemplo, a jacutinga é uma ave maravilhosa do Rio de Janeiro, da Mata Atlântica brasileira, que foi sumindo. Porque enquanto as pessoas catavam o palmito, e aí está a frutinha do palmito, parece que passa aí, elas iam matando as jacutingas para comer as jacutingas. Então, a jacutinga, ela sumiu ao mesmo tempo que o palmito jussara sumiu. Mas aí eu peço auxílio a essa personagem que se mitifica, que vai se transformando em folclore, que ela deixa de existir também das nossas matas, a jacutinga, para falar de uma outra personagem mítica, que é o Curupira. Então, quando a natureza se transforma em mito, talvez ela ajude um mito a se transformar em carne, né? E aí, olha esse efeito, pessoal, no livro, porque o livro uma ilustração, ela não funciona somente como uma ilustração na página. Graficamente, essa dupla de página vira essa dupla de página. O verde cítrico dá lugar ao preto, a fruta continua no total revés do que ela era, porque ela era toda pregnância de preto e agora ela é toda pregnância de branco em fundo preto. E aqui a literatura, o gráfico na literatura, ele cede a sua existência ao gráfico e a gente vê a luz, mas a gente vê também o voo da jacutinga em que a cabeça dela é cortada. Graficamente a gente vai dizer que essa imagem foi sangrada. Por quê? Porque ela entrou num corte exterior à página. O que acontece quando o programador visual e o ilustrador ou a ilustradora fazem isso? Eles falam, olha, esse objeto ele tem um limite. O limite é o limite da página. Mas talvez essa ave continue voando no para além do limite da página, né? Bom, eu tenho aqui um monte de slides, mas eu acho que talvez a gente já possa ir conversando a partir daqui. Eu vou voltar um pouco para a conversa. Deixa eu só mostrar uma coisa. No meio da pandemia, uma falha na comunicação gerou essa série de chales que foram feitos pelos meus amigos, parceiros da Coreia. Eu falei do prêmio Dinami. A ilha de Nami é uma ilha para a literatura infantil e juvenil, em um braço de rio, numa ilha com formato de meia-lua, no rio Bukhan. Bukhan é o norte do rio Han, Buk Norte. Han é o rio mítico que corta Seul e atravessa a Coreia de fora a fora. E aí tem uma ilha, e nessa ilha se faz arte, literatura, educação. É uma ilha para que as aves possam fazer seus ninhos serem
sem serem incomodadas, em que o elemento prioritário é a criatividade e a literatura. E todo e qualquer espaço da ilha é espaço para leitura e para a exposição e a presença de livros. Toda criança, todo adulto pode pegar um livro em qualquer ponto da ilha de Nana. E aí, como as sessões nacionais do IB, que é esse órgão, International Board on Books for Young People, que concede o prêmio Rustichan Andersen, ele tem no Brasil a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil como a sua seção, mas há sessões em todo o mundo. E com a pandemia, várias sessões estavam com várias carências, e aí surge uma ideia de fazer 7 chales feitos de narrativa visual para usar no corpo, e a gente pode entender a vestimenta também como elemento da leitura, para o pescoço, feitos de seda. E aí foi uma ideia minha em uma parceria com o pessoal da China, que numa reunião dos votantes do IB, eu falei, por que não usar serigrafias, impressão usando a seda, para fazer uma exposição e angariar fundos para esses IBs locais. E aí as 2 amigas, a Patsy Aldana, diretora do fundo para o International Board on Book for Young People, e a Junko Yokota, de quem eu falei antes, elas entenderam, mas em seda, Roger, impressão em seda, e aí elas entenderam que era na seda do lenço, e já entrou Nani, e de um erro de entendimento surgiu essa proposta. Aqui na minha versão, eu coloco nesse lenço, nesse chale, uma orquídea ameaçada, que é a Catasetum, uma palmeira ameaçada, que é a palmeira indaiá, e uma comunidade e uma tradição do Javaés, povos ali da ilha do Bananal, que é uma ilha, e culturas ameaçadas também, ao mesmo tempo, mais uma vez, essa ideia de não só um mito que vai desaparecer e uma natura que vira mito e, portanto, ficção, aí um ficcionar não desejado, e também de uma cultura que se extingue, e também de uma língua, né? São vários elementos que abraçam a ficção em um contraponto não desejável, triste, lamentável, mas o que fazer? O que fazer? Talvez só mesmo a ficção que possa dar conta, somente colocar na ficção esse elemento que se ficcionaliza, dá conta de um perpetuar através dessa empatia de leitor com o objeto, que se pede com esse saber popular, com esse saber tradicional, que a gente pode fazer alusão a ela. Eu vou parar o compartilhamento e a gente continua a partir daqui. E eu acho que também talvez tenha... Roger. Sim, Roger, nossa, estou impactada, assim, estou emocionada por vários pontos que você tocou, e principalmente por esse final, né? Fiquei pensando aqui, você fala muito dessa questão da natureza, né? Que ela é muito forte na sua obra, a questão das lendas, a questão do folclore, da cultura popular, essa questão desse Brasil, desses vários Brasis, né? Fiquei pensando na situação daquela exposição sobre a sua obra, que foi uma exposição individual que teve em Colônia, na Alemanha, há alguns anos atrás, né, o fantástico Reino de Cores, do ilustrador brasileiro Roger Mello. E eu acho que de lá para cá, eu fiquei pensando nisso, né, nessa construção no exterior de uma exposição dedicada à sua obra, né, e como é que isso te constitui, assim, né, esse impacto tão grande das suas obras também no exterior.
como é que isso dialoga com essa relação que você tem com os seus leitores aqui no Brasil? E como é que foi essa relação com a Biblioteca Internacional da Juventude lá em Munique? Enfim, queria, se você pudesse falar um pouco dessa relação da obra, como é que são essas leituras internacionais da sua obra, as adaptações, as versões. É muito interessante você citar citar a Colônia e citar a Biblioteca Internacional de Munique, porque a gente falou do IB, a gente falou dos IBs locais, tem a cátedra da Unesco aqui, a gente falei com a Márcia Cabral, a gente estava lembrando aqui no início do Proler também, a gente tem essa cartografia e essa trama de lugares no mundo, difusores dessa arte narrativa, tanto visual como verbal, e também de produção de pensamento, né? E um dos pontos, a UERJ certamente é um desses pontos, e eu tenho com o meu marido, Voni Canônica, em Caxias do Sul, você tinha mencionado o Instituto de Leitura Quindim, eu sou vice-presidente, o Vô é o presidente, é um centro, é uma biblioteca com 6.500 títulos em todas as línguas, tem muito material também para o estudo teórico, isso é uma coisa muito importante. E a Biblioteca Internacional de Munique é um lugar que eu recomendo a todos e todas e todas, que entrem, que abram o site, que vejam, que estudem, porque é um centro de referência mundial com toda a produção contemporânea, não só de livros para crianças e jovens, quadrinhos também, que também é um tipo de livro. A gente E depois você fala disso, né? Você trabalhou com o Ziraldo, né? Você também tem uma proximidade. Exatamente. Depois você pode falar um pouco dessa proximidade com os Ziraldo quadrinhos é o meu também. mestre. Ainda bem, eu estou sempre em contato com ele. A gente não só desenha, a gente canta junto também. Ele canta boleros, que eu gosto muito. Ele gosta muito de cantar I Apologize. E o Ziraldo é uma maravilha da natureza. Bom, e a Biblioteca de Munique, ela é um centro que todos e todas podem fazer propostas, desde que utilizem o acervo, o que não é nada difícil, porque lá está toda a produção também nacional, né? E eles têm, a todo ano, eles têm o prêmio, a Comenda White Ravens, que é bastante interessante também. Tem as sessões de línguas, Johann Weber, que é o diretor da área de português e espanhol. Ele me convidou para essa exposição um tempo antes do Hans Christian Andersen. E ele falou: Roger, vai ser a sua primeira coletiva, a sua primeira individual na Europa. Eu falei: não, vai ser a minha primeira individual na vida. E aí foi uma coisa fantástica, porque a Cláudia Mendes, que se formou comigo na UERJ, ela se formou um ano antes, e ela fez também o mestrado dela na UERJ. Ela estava lá fazendo uma residência e ela foi uma das pessoas escolhidas. Várias pessoas do Brasil tiveram seus trabalhos aprovados, então a pessoa fica lá durante um tempo estudando. Realmente é uma coisa fantástica, porque é uma equipe maravilhosa e tem gente do mundo todo, então é um processo vivo, dialógico. E ela foi uma das curadoras, com Johann Weber, com a Christiane Rabe, com a equipe toda de lá, e fizemos essa exposição que usa todo o espaço do Castelo Blottenburg. É um castelo de caça. Era um pequeno castelo, mas um castelo fantástico com um lago na frente e um bunker com toda a produção mundial. Então a gente está falando de um lugar em Munique, mas que é um lugar de leitura mundial, com suas especificidades, nada eurocêntrico da obra contemporânea e em diálogo com todo o lastro
desses livros, da história dos livros produzidos para crianças e jovens no mundo. Então, a partir daí é feita essa exposição, o fantástico reino das cores, e foi muito interessante porque eles falaram que tudo bem, Roger, com esse reino fábrica, no alemão esse reino e fábrica não se separam. Eu falei, aí eu já vou gostar mais. Porque, claro, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho mania de cores saturadas, eu sou assim, entendeu? Mas eu não sou assim sozinho, a Índia é assim, várias ilustradoras, artistas gráficas e plásticas do Brasil trabalham com... A gente tem uma luz solar que permite cores saturadas serem entendidas como formas naturais. A Colômbia é assim, outros lugares do mundo, a África, quando eu falo da África, o continente africano. Agora, eu também não acho que todo mundo no Brasil precise usar essas cores saturadas, né? A Mariana Massarani usa de uma outra maneira, o Odilon, como eu falei, já não usa, o Ricardo Azevedo não usa, a Ângela Lago usa mais como um recurso quase de criação de zonas de luz dentro de um papel predominantemente escuro. Então, essa fantástica fábrica de cores era também uma possibilidade de dizer, opa, será que eu preciso usar um fazer acadêmico que entende os sépias, os duotones como uma única possibilidade de fazer o livro infantil? Eu acho lindo livros ingleses com duas cores e uma atmosfera sempre de penumbra. Acho lindo aquilo, mas será que eu preciso? Se eu não fizer assim, não é? Ou será que a literatura infantil e juvenil ainda é um lugar em que as pessoas não aceitam a diferença, né? Porque eu vejo as pessoas serem muito receptivas para cores saturadas em obras de arte, em livros para adultos, principalmente os livros com uma pegada gráfica mais arrojada, e na hora da criança, não. Nessa hora, não. Nessa hora, a gente não quer que as crianças fiquem com esses selvagens. Mas presta atenção, né? Se eu caminhar pela escala cromática do Peru, da Colômbia, da Bolívia, existe também um elemento trágico da dor que a cor saturada coloca. Então, é claro que se eu for no pretinho básico, eu não vou errar, né? Porque é a cor mais perfeita do ponto de vista gráfico. O preto sobre o branco, o preto sobre outra cor, ele é pura presença gráfica. Mas por que também não usar o preto com o vermelho? O preto com o amarelo neon? Pode tudo. Toda vez que você escolhe uma cor, você tem a dor, a criança sabe disso, né? Aquela cor ela não tem mais. Aí eu usei o vermelho eu não tenho mais. Então assim, a escolha da cor traz alegria e tristeza na mesma, né? Toda escolha é também uma perda, né? Cada vez que eu escolho, isso tá nas artes em geral, cada vez que eu escolho que a minha personagem é masculina, de muitas maneiras eu matei a possibilidade feminina. Depois eu vou descobrir nas nuances que essa personagem é também feminina em muitas coisas, porque o gênero não é tão... O gênero existe, mas talvez ele não seja um a priori. Da mesma maneira, quando eu escolho um laranja cítrico, eu posso descobrir no laranja sutilezas também, entendeu? Então não precisamos nos envergonhar de trabalharmos com incidência solar, que nos faz ter cores saturadas, né? Quem já viu uma fruta de cactus em pleno sertão,
do semiárido, Brasil, uma fruta de cactos, muitas vezes ela vai explodir num tom de magenta sobre uma casca roxa em um cactus verde num fundo azul. Então, assim, eles sabem trabalhar com as cores, isso é uma... Não, é a palavra que a galera da economia gosta. É um ativo isso. A gente pode falar disso. Não é fácil isso, né? Quando a pessoa sai, muitas vezes eu fico andando, eu adoro viajar de carro pelo Brasil. Aqui no Cerrado eu saio. Aí eu vejo, gente, uma pessoa saindo de casa com uma camisa laranja e uma calça verde. É um ato de coragem. Entendeu? É um ato político. Entendeu? É difícil combinar essas coisas. Parabéns. Dá licença, dá vontade de dar um prêmio agora. Parabéns. Por quê? Porque você saiu com essas cores. É um ato político. Entendeu? Então, assim, o que eu tento falar para as pessoas é o seguinte: existe saber nisso, né? Não é sair colocando cores. Não é sair, não é por aí. Se você sair colocando cores, vai ficar uma droga. Mas cada vez que você escolhe uma cor, que você coloca do lado da outra, porque, de novo, a cor, ela é muito interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente vai analisar o significado da cor. Não me interessa isso agora, entendeu? Na verdade, branco não é paz, sabe? Vermelho não é raiva, amarelo não é inveja, não é nada disso. A cor em si. Vejam o azul, né? Quando eu falo azul, cada um imagina um azul. Se a gente tentar colocar esse azul no papel, vai sair diferente. Cada azul, nenhum azul vai ser igual ao outro. Mas olhar um determinado azul é se contaminar de presente, né? Muito na criação artística e na fruição artística, a gente trabalha com uma tristeza, uma nostalgia de passado, que é bonita, é maravilhosa, apela para elementos da tristeza, da falta, ou para uma ansiedade gerada pelo futuro. É o plano, é o que virá a ser, é o que ainda não sei. É a utopia que a arte traz. É muito difícil estar no presente. A cor é presente, entendeu? Ah, não é aquele azul que você imaginou, é esse azul agora, entendeu? É esse rosa aqui atrás agora. Cada tela está imprimindo em cada monitor um rosa diferente. Aqui tem uma emissão de rosa que também é diferente agora e de noite, entendeu? Então é esse rosa agora, entendeu? Olhar esse rosa é se contaminar de apreciação, fruição do presente. É muito difícil, é muito sofisticada essa relação de leitor-leitora com o presente, né? Quando a gente fecha o livro, já foi. Quando a gente não abre o livro, tudo é ansiedade do ato que será futuro de ler. Ah, já estou lendo, mas há minutos você não estava, né? Mas presente, cor, presente, página, papel, cheiro, são elementos da presentificação. Roger, vou te pedir agora, você falando desse elemento do presente, e o teatro? As várias peças que você já escreveu, né? Teve o Curupira também, né? Teve Festa no Céu, teve Elogio da Loucura, e agora essa peça que você está quase estreando. Todas do Rio de esse Janeiro. elemento das cores, esse elemento das cores, esse elemento do presente, essa construção do texto para o teatro. O teatro, é engraçado isso, como que muitas dos ilustradores e das ilustradoras terão, em algum momento, alguma relação com o teatro e a música. Gente, é impressionante. É mato ilustrador e ilustradora que toca o instrumento, que canta. A Isol canta, o Roger em Casa do Equador. É uma estrela do rock lá, ele muito mais do que ilustrador, ele é uma estrela do rock. Vários amigos e amigas da Colômbia, quando você vai ver a turma toca, a turma... Eu acho normal isso, porque o livro, o elemento gráfico, ele é o elemento da leitura
também, que é esse elemento gráfico no papel, que é a partitura, que é escrito à mão. E eu sinto falta muito de trabalhar em conjunto. Não que a gente não trabalhe em conjunto no livro, também acontece, todas as partes envolvidas. Eu citei aqui a Ellen como produtora gráfica, a Lili Schwartz, a Júlia Schwartz da Companhia das Letras, o Jefferson da Global, enfim, inúmeras pessoas em parcerias, mas é diferente você fazer uma obra no teatro em que você vai para uma sala de ensaio e você começa, aí não importa que método você usa, que naquele momento você fez um trabalho de mesa, todos leram, e como é que aqui eu acho que a personagem é composta dessa maneira, ou se você já vai para um exercício mais contemporâneo, em que o processo cênico faz com que surja a cena e até o texto, né, surge desse... a gente tem trabalhado de muitas maneiras. A primeira peça que eu montei no teatro foi no Rio de Janeiro mesmo, na Casa de Cultura Laura Alvim. E, de novo, eu agradeço ao Rio. O Rio é um lugar que recebe as pessoas de qualquer lugar e automaticamente transforma em cariocas, né? Eu sempre falo isso. Então, assim, eu já estava lá, já estava a equipe, cada um de um lugar do mundo, a gente, em plena Casa de Cultura Laura Alvim, que é um centro difusor de arte sempre também, né? Com a fundadora fantástica. E aí depois o Centro Cultural Banco do Brasil, toda uma equipe que também vai trabalhar muito elementos gráficos. Por exemplo, uma das equipes que eu sempre tenho trabalhado é o Ney Madeira e a Dani Vidal, figurinistas eles são os espetaculares, e pessoas que conversam com o elenco para que o elenco se aproprie desse desenho de um figurino. De novo, né, me lembra aquela história da mãe do Anderson lavando as roupas. E elas começam a falar, olha, fizemos uma pesquisa. A época passou por essas referências, mas a gente também não quer fazer uma imitação da época, porque seria estar inscrito, de certa maneira, numa adaptação que não entende a época como um elemento que gera um novo fazer. Então, foi assim no Elogio da Loucura, uma adaptação que eu fiz do texto do Erasmo de Roterdã, em que ele e ela criaram um figurino em que muitas loucuras, a loucura se multiplicava em 7, e o cenário que eu desenhei em conversa com elas, né, a direção foi ali do Marcelo Mello, elas fizeram a composição, vários atores, atrizes, e a gente teve é sempre um processo multidisciplinar. De muitas maneiras, sempre a filosofia esteve presente. No Elogio da Loucura, por exemplo, quem foi o nosso consultor foi o Leandro Conder, né? O Ricardo é um grande escritor também, me faltou o sobrenome dele, e ele deu uma consultoria em latim, né? Para que muitas das palavras eram ditas em latim. Então, assim, para chegar a essa explosão e para chegar a essa não fronteira, em que palavra, imagem, elemento cênico, música, agora o Tibor, no Carmim, que é essa peça que a gente está fazendo sobre a música popular brasileira, mas que envolve o Lamartine Babo, envolve a Praça Tiradentes, envolve a cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais. A gente conta com todas essas vozes, mas elas não ficam ali, olha, eu desenhei um figurino, toma, veste isso. Não, nunca. É um processo de diálogo, é um processo de troca, em que a atriz vai falar assim, mas eu construí a minha personagem com sapato assim.
Então tá, então vamos ver esse sapato. O tempo todo é um processo de chegar a esse lugar, a esse não lugar, a esse utopos, nessa utopia, ainda uma utopia, num momento distópico para que o espaço da arte seja um espaço dessa abstração, em que, como no livro, eu não consiga mais separar. Porque se eu conseguir tirar, mas isso aqui era legal, mas o T, mas a música, se alguma coisa se destaca, claro que sempre alguma coisa vai aparecer mais para alguma pessoa ou outra. Mas se eu não consigo chegar a essa simbiose, de novo citando a Junko Yokota, para que a gente fez um trabalho em conjunto? Eu sempre falo com meus amigos e amigas, escritores, ilustradores, ilustradoras, editoras e editores, para que fazer um livro envolvendo design, ilustração, a palavra, se não se constrói algo, porque assim, tá legal esse livro, mas tá, vamos fazer em seguida uma edição ilustrada por outra pessoa, mas já, né? O que nesse livro é próprio dessa simbiose? O livro só existe enquanto casa da palavra e da imagem. Se tiver, mas tem a categoria imagem, a categoria ilustração, a categoria design, é porque o livro, de muitas maneiras, ainda não é um só. Ainda não é um uno, sabe? E com essa possibilidade exatamente de colocar em um livro todo o amor por esses artistas, essas artistas, muitas vezes anônimas, num livro em que a personagem é pura mudança. De explorar a possibilidade de, sem que seja dito, né? Me falaram assim, mas será que as crianças vão entender que você não disse que ele muda de forma? E eu falei, nossa, na minha cabeça ele nem muda de forma, né? Ele muda de forma como um outro elemento, é quase como uma possibilidade de uma leitura paralela de uma camada da visualidade, né? Então, nunca uma criança me perguntou por que ele muda de forma o tempo todo. Até é uma preocupação mais de adulto, né? Mas nunca a criança pergunta por que ele está tão só, por que tanto desespero, por que não tem outro, mas por que precisa ter dois chifres? Mas nunca uma criança me perguntou por que muda de forma o tempo todo. Isso nunca foi uma questão, né? Porque a criança é um ser poético, é um ser filosófico que trabalha com esses códigos amplos da leitura, que entendem que uma personagem é, muitas vezes, um desespero. Por ser humano, ou por não sendo humano, usar, muitas vezes, um código humano em uma existência animal, por exemplo, né? Claro que não vai ter diferença nenhuma, né? É isso, é interessante ver que pode acontecer, né, isso. Se você estava citando o Jardins também, né, que é uma parceria com a Rosiana Murray, em que a Rosiana escreve poemas e depois eu descobri que esses poemas ela tinha escrito para os IAs, pintoras e pintores, como é que chama?
simbolistas, não, impressionistas, mas como o texto, a poesia da Rosiana, ela não estava vista junto com, digamos, essa fonte da visualidade, que seriam as obras dos impressionistas, eu criei uma outra, uma relação intersemiótica que passava por outras referências, né? E aí, primeiro, assim, já no objeto, no design, a gente tem uma capa em papel verger, um papel texturado fosco, né? Com um fitilho, que é uma referência muito das pastas de botânica, coisas tipo a obra da Margaret Mee, num objeto nômade, que é esse livro, que ela vai usar em loco, para observar a planta e pintar. E aí você tem uma ocupação desse espaço gráfico com um elemento mínimo, essa rãzinha, essa filomedusa, que é um tipo de rã muito dessa sofisticação da mata tropical, úmida, até um elemento, né, você já tem uma ficha catalográfica, um elemento extremamente importante nos livros, que aparece aqui com muita respiração de vermelho em volta, e o termo é respiração, né? Ela entra aqui no meio, ela entra... E ela entra sem fio, né? Ela não sem tem fio também, né? fio. Ela é o próprio fio. Mas do outro lado você tem uma desconstrução dessa simetria nesse elemento linear que convida para a entrada em um jardim com uma referência muito oriental, né? Mas em que o chinelo fica na entrada, né? E o chinelo é um elemento quase pedra, é um jardim sem planta, é um jardim escultura e pedra. Aí você tem um texto que na última hora chega, de Manuel de Barros, que não tem como não colocar no livro, né? Chegou na última hora, falando sobre o livro. E aí você tem eu perguntei, Rosiana, eu posso ter páginas sem palavras? Eu vejo isso. Ela, Roger, à vontade, fica totalmente à vontade. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando naqueles conjuntos habitacionais que as pessoas entregam para as pessoas, digamos assim, sem condição de comprar a sua própria casa, e as casas são todas iguais, e ainda bem que as pessoas, a primeira coisa que fazem é desigualar essas casas num exercício. Eu sempre falo para a Rosiana, né, esse livro, para mim, é fundamental fazer, porque ninguém vai dizer, muita gente vai dizer, não me pede para desenhar. Tem um trauma com isso, né? Quanto mais adulto, mais problema de desenhar. Todas as crianças querem desenhar, os adultos ficam, não sei o que acontece ali. Vamos lançar até esse tentar saber por que muitos adultos vão falar, pelo amor de Deus, não me pede para desenhar. Que trauma com o fazer artístico da visualidade é esse? Mas vamos ficar com isso lançado. Mas todo mundo faz jardim. Todo mundo arruma mesmo, ou desarruma, porque desarrumar é um ato artístico também, né? Todo mundo desarruma uma casa, que é uma beleza, ou arruma, que é uma beleza. Isso é desenhar também. Isso é projetar. Então, quando a gente fala de jardim, todo mundo já fez um jardim. Então, todo mundo é desenhista. E aí eu peguei essa ideia desse desfazer a casa, desfazer os conjuntos habitacionais, que são todos iguais, e tem uma linha para cada linha de vasos. Flores passeiam no azul do dia, fabricam coloridos silêncios, como se fossem lenços de seda e ar. Então, cada linha, cada verso que a Rosiana propositadamente em que ela induz uma desconstrução da sintaxe óbvia da leitura desse poema, recusando a rima, recusando o que se espera de um poema, foi uma dica para que eu
não repetisse essa linha de vasos. Então, eu posso ter uma página totalmente imagética, labiríntica, em que há milhões de pássaros e há seres humanos, crianças, que aprisionam numa gaiola um pássaro, mas elas também são aprisionadas nessa trama. A arte não é edificante, né? Na arte, uma criança pode aprisionar um pássaro, por mais que isso seja a coisa mais absurda para mim, que amo os pássaros. Eu quero pássaros livres. Mas eu entendo uma criança querer tanto que aprisione e que seja também aprisionada no ato de aprisionar. Então, assim, a arte não julga. A arte não julga. A arte é como o amor em Camões. Ela é feita de contradição. E aí vai, né? Então, esse livro, a Rosiana é uma poeta fantástica que, ao meu ver, ela sempre é uma poeta que ela usa, ela fala, por que não fazer um poema diferente para mim? A Rosiana, ela está convidando sempre, ela não está querendo que ninguém a imite, não é isso. Mas ela está sempre questionando, por que não fazer um poema diferente, um poema seu? Eu fiz assim, entendeu? Então ela fala, entre no jardim secreto, é lá que vive o eterno luar, as assombradas caravelas, as flores imperfeitas do amor. Quando ela falou as flores imperfeitas do amor, ficou claro para mim que esse não era um jardim da contemplação só. Esse era um jardim do perigo, um jardim que você ia cair, ia ralar o joelho. O seu sangue ia se misturar à areia e ainda assim você quer entrar nesse jardim, né? Não é um jardim só da contemplação, é um jardim do perigo. Na teia do dia, as flores pousam, aranhas de luz. Eu não vou desenhar essa aranha. Essa aranha não é do campo da visualidade. Essa aranha é uma aranha do campo da apreensão da palavra. Eu não quero competir com isso. Eu não desejo isso. Mas eu vou criar uma outra poética da imagem que é também gráfica, que é também louca, que é também uma polifonia, né? Então tem um pouco dessas parcerias que você falou, ali uma parceria em que a Rosiana escreve e eu desenho, aqui uma parceria, por exemplo, em que eu escrevo e Mariana Massarani ilustra, né? E aí também tem, eu e a Mariana Massarani, a gente tem toda uma relação já de outros carnavais, de trabalhar juntos com esse objeto que seja um objeto em que a gente não sabe para onde a gente vai. Então a gente começa com uma personagem que foi banida da história, Enredoana. A primeira pessoa a assinar um texto é uma mulher, né? Não se fala disso. A obra dela é extensa, é complexa, é interessantíssima. Ela é a primeira pessoa a professar filosofia na história. Ela é a primeira pessoa a pensar as relações diplomáticas na história. Ela é a primeira pessoa a usar o eu e o conceito associado ao eu dentro de um contexto ficcional que envolve o todo, que envolve o romance, que envolve o poema épico e o para além do real, porque ela vai fazer os poemas dela para a deusa Inanna. Um dos poemas, dos conjuntos de poemas mais importantes de Enredoana, falam da expulsão dela das cidades de Ur e Uruk, pelo irmão, Rimos. Então, ela cria um tipo de poema que é um poema de maldição. Não é um poema de exaltação à deusa, é também,
né? Mas ela está falando de expulsão. Esse é um dia de dor absoluta em que eu sou deslocada do lugar onde eu nasci, onde eu me construí como persona política, mais importante que meu pai, o primeiro imperador da história, a barba hipster mais fantástica da história, que é o rei Sargon, aqui a Mariana representa na areia, tá? E é muito interessante que a personagem que vai contar essa história, para dar conta de uma personagem assim tão fantástica, assim tão banida da história, assim tão não homem, mulher, tão não branca, que é Enredoana, que é a primeira princesa sacerdotisa, né, que faz a transição de uma escrita silábica, uma escrita cuneiforme, que era da contabilidade, lembra lá no início do Peru, era do terreno da contabilidade, porque a escrita surge como um elemento mais prosaico, quais são as minhas posses, como que eu faço para dar notas, para um elemento da contabilidade da vida, que é esse elemento que vai criar de muitas maneiras o poema. Esse gênero literário é criado por ela. Ela foi a primeira? Provavelmente não. Mas ela é a primeira a assinar. E não existe nenhum elemento que prove que foi um homem antes. Entendeu? Gilgamesh, muito tempo depois. Né? Os escritos bíblicos, o Cântico dos Cânticos, muito tempo depois, aprenderam com ela. As divindades femininas, Diana na Grécia, é Enredoana também. O animal de estimação da Enredoana, da Diana, é uma coruja. O que te lembra isso? Né? Palas, Atena, não era? Algo foi criado que ninguém antes criou. Enredoana escreveu isso 4.300 anos atrás. Então, o que aconteceu na história? Que baniu uma escritora, uma autora com obra extensamente comprovada. Aconteceu uma coisa muito interessante. Na língua portuguesa não tinha nenhum livro sobre Enredoana. Na língua hispânica, sim. Na língua inglesa, sim. Então, eu e Mariana Massarani e a Companhia das Letras resolveram fazer o primeiro livro para crianças na língua portuguesa, já que tem que ser uma geração aí para frente. Os adultos que corram atrás, porque os adultos também leem livros para crianças, né? E aconteceu uma coisa muito interessante. O departamento de línguas mesopotâmicas da Morgan Library, essa biblioteca icônica dos Estados Unidos, em Nova York, fez uma exposição tentando desfazer, não porque não tem jeito de desfazer, mas fazer jus a Enredoana com uma grande exposição, uma imensa exposição, ocupando toda a Morgan Library, e eles nos convidaram para fazer parte porque é um livro infantil sobre a obra de Enredoana. Mas é interessante ver que não existe outro. Ainda não existe outro. Eu tenho pedido a Nilma Lacerda, minha amiga, eu falei, Nilma, por favor, vamos começar a estudar, você que é uma pessoa que eu admiro tanto, faz um trabalho tão lindo. A Nilma está lá na UF, né? Não, em Rio, né? Não, UF, é lá em Niterói. E ela já está começando a fazer um trabalho. A gente fez um grande podcast para a Colômbia, Círculo Aberto, recomendo a todos. Esse podcast é fantástico, é um podcast realizado pelo Círculo Aberto, mas a gente fez lá, se vocês entrarem Entre Livros, Rádio Vó Caribe, Círculo Aberto, tem um só sobre a Enredoana, um só sobre a Inês, que é um outro livro que a gente fez, um só sobre o Carvoeirinhos. Então, em portunhol, mas fizemos com o Enredoana envolve pessoas de 16 países, tá? 16 pessoas de países diferentes, não são 16 países. Então tem gente do mundo todo falando sobre Enredoana, né? E a Nilma faz uma fala
maravilhosas sobre a Enredoana, mas também a Mariana Massarani, o Volney Canônica, a Vicky de Barranquilha, que é a pessoa que concebeu o Círculo Aberto. Então, convido vocês a entrar no site do Círculo Aberto e tem vários interessantíssimos podcasts sobre literatura em geral. Lá deixa eu até falar, Roger, na página do Instituto Quindim, tem lá uma matéria sobre o podcast que revela os bastidores da Inês, né? Então, lá as pessoas conseguem acessar e conhecer o podcast. Foi fantástico também. Eu li uma monografia feita no Espírito Santo, monografia de graduação só sobre o Enredoana, sua obra. Depois eu não tenho isso, eu nunca li, você me manda. Vou te mandar, vou te enviar uma monografia de graduação. Que maravilha! Só sobre a sua obra, vou te mandar. Só sobre essa obra, especificamente. Sobre essa obra. A Mariana Massarani, eu falei assim, eu não vou dar conta de ir, de fazer essa imersão nessa época, nessa personagem, sem uma pessoa como Mariana Massarani, que é minha parceira, é minha irmã de alma também nesse sentido, que faz uma pesquisa visual, filosófica, fantástica. E eu falei assim, tem elementos que eu como homem não sei, entendeu? E aí surge um artifício do grão de areia, que é quem fala de Enredoana, porque ele é o menor grão de areia do mundo e é carregado também num elemento feminino muito forte da serpente, que não é a serpente bíblica, é uma serpente anterior à serpente bíblica, é uma serpente do deserto, que está livre do pecado. Pelo contrário, ela é toda natura, ela é toda possibilidade, não só natura, mas telúrica, porque ela encosta na terra. E aí a Mariana, ela entra com esse dado feminino forte, essa também Enredoana com vestido feito de escamas. Eu acho maravilhoso tudo isso que a Mariana coloca na pesquisa dela, que faz com que ela crie personagens desenhados na areia e com que ela crie também um elemento feito de argila na própria representação da deusa Inanna. Aqui está vendo que ela faz parte traço e parte impressão a partir fotografia de objeto que ela fez a partir da argila também, porque é da argila também que vai se fazer esse livro, né? O livro da época dela. Por isso que é mais impressionante que ela tenha sido banida da história, uma vez que o papel da escrita cuneiforme é argila. Então esse papel não se desfaz com fogo, né? A obra de Enredoana está aí fartamente representada, né, em originais. E os originais, grande parte dos originais está nos Estados Unidos, né? Então você tem coisas espalhadas pelo mundo, mas muito do trabalho da obra da Enredoana está nos Estados Unidos. E também não sabe-se lá como que isso foi parar lá. 4.300 anos. Perguntas? Alguém teria alguma pergunta? O Roger queria abrir. Acho que Márcia tinha, né? Tinha levantado a mão mais atrás. De fato, eu nem tinha levantado a mão, porque eu fiquei tão impactada vendo as imagens, porque talvez seja a primeira vez que a gente vê as imagens sem ser no livro. E eu falei assim, gente, eu vou sonhar com aquela primeira imagem do conto Linho. Eu vou sonhar com aquela imagem da delicadeza, né? Enfim.
E eu não conhecia, como o Roger falou, para cada texto a gente pensa numa técnica, não existe uma técnica única, né? E eu fiquei imaginando aquela, sabe, aquele linho, aquele tecer, aquilo ficou na minha imaginação. Então, eu fiquei com vontade de dormir para sonhar com aquela figura. Olha que coisa mais, eu achei lindo. E o que eu botei no que eu acho que o Roger nem sei, vai querer responder isso ou falar sobre isso, que quantas vezes a gente pergunta para a professora, né? Porque a gente tem uma pegada educativa, pedagógica, o seu aluno já sabe ler? E eu fiquei o tempo inteiro me perguntando, o seu aluno já sabe ver? Né? Que eu acho que assim, foi uma pergunta que a gente precisa, né, começar a fazer também, a pensar também, quando o Roger fala, palavra, imagem, design, o livro é isso, né? Enfim, é essa mistura, né? Essa composição, eu acho que muitas vezes a gente disseca, rompe com com essa totalidade. Eu acho assim, que a exposição do Roger pode nos dar muitas dicas conceituais. Isso que me deixou bastante também impactada. Não sei se o Roger já pensou em escrever algum trabalho teórico. Eu acho assim, que ele está devendo para a gente, porque eu acho que seria muito interessante falar de cores saturada, falar... Porque, assim, eu vi assim, na exposição, né, falar da vida e da morte, falar das crianças, dos nossos filhos irem embora, que é o momento, então, que eles passam a nos amar. Gente, então, Roger, assim, eu estou pensando em tudo que você falou, tudo, assim, claro que tudo não, que a gente filtra, né? Mas eu fiquei muito impactada, deslocada, e eu fiquei pensando assim, poxa, será que o Roger já pensou em escrever um livro teórico sobre o fazer, né? Sobre a ilustração, ou sobre o design, sobre as artes gráficas? Aí eu fiquei desejando isso, sabe? Assim como eu já li do Ricardo Azevedo, né? Que eu tenho o livro dele teórico, que foi fruto do Que é doutorado maravilhoso. dele, sobre cultura popular, comprei para ler, etc., né? Do Luiz Camargo, que teve aqui, que foi meu Maravilhoso. contemporâneo, a gente fez doutorado, né, junto, lá em teoria Nossa, eu literária, e admiro ele muito tem esse homem. sobre o papel da ilustração, né, o lugar da ilustração. E eu fiquei pensando, será que isso está no seu horizonte, Roger? Será que você podia nos presentear com alguma coisa? Não está, né? Porque também você nem precisa fazer isso, né? Não, eu já escrevi coisas soltas assim, mas é porque Ah, também eu admiro tanto o trabalho de vocês em fazer isso. Eu acho também assim, esse diálogo que a gente está tendo aqui é tão legal. Talvez não seja para eu escrever mesmo, acho que não vai dar certo muito. Assim, eu tenho, é o que eu mas é imaginei. porque assim, é tanta coisa assim que eu fico falando assim, eu acho que o meu lugar, né? Pode ser até que mais na frente aconteça, mas o meu lugar aqui é um lugar tanto de falar desse processo que eu acho que é mais legal. Eu acho que assim, o diálogo com vocês é que traz isso, é que traz esses olhares, né? Quando vocês falam, quando vocês pontuam, aí eu falo, será que eu já tinha pensado nisso, né? Será que... E agora, o que eu tenho... Porque, assim, eu aprendo muito com esse diálogo com a academia, que eu vejo que cada vez é mais um diálogo que leva em consideração esse saber também contemporâneo do agora, da rua, né? Eu sempre falo que ontem eu acho que eu falei do livro mais antigo de histórias do mundo, conhecido, é o Panchatantra. Os 5 livros, os 5 ensinamentos, sei lá. Não seria ensinamento, porque também é do dado da ficção. Mas é ensinamento no sentido que o ensinamento é também ficcional. É também aprendizagem. E o Vishnu Sarna, ele é o próprio escritor do livro Panchatantra. Porque o governante ele tinha 3 filhos muito burros. Uma coisa muito atual isso, né? Mas espertos no mau sentido. E ele não queria isso. Ele queria desemburrecer, o termo é meio esse, os 3 filhos. E aí, como que ele vai fazer isso? Com a arte, com a filosofia, com a relação com a ancestralidade. E ele chama sábios. Ele chama sábios e ninguém quer topar isso, porque como desemburrecer 3 filhos, então ele dá um prazo.
Então ele sabe de um sábio que anda pelas ruas, mas que é também um sábio, que é um homem versado na literatura, na filosofia, nos saberes ancestrais. E Vishnu Sarma fala, eu aceito, mas eu vou precisar da ficção. E aí tem os 5 livros, né? O Estranhamento dos Amigos, De Corujas e Corvos, eu não lembro de todos os títulos agora. E uma história vai penetrar na outra, e esse fecho de histórias vai inspirar o Decameron, As Mil e Uma Noites, todas as outras narrativas, todas. Inclusive essa ideia moderna de que é um conto moldura, de que um entra pelo outro, mas enfim, é para dizer que esse saber acadêmico que dialoga com o saber da rua, né? Esse saber que sabe que a música popular, dita música popular brasileira, é tão importante quanto a música de câmara, a música ancestral e a música dita, acadêmica, e aí o trabalho do Ricardo Azevedo é muito aí nesse sentido também, né? Mas eu vejo isso muito hoje, eu vejo a produção acadêmica no nosso país, ela é de uma riqueza tão grande, que é ela que está gerando isso. O Rui de Oliveira escreveu um livro porque ele leu muito livro. O Ricardo Azevedo escreveu porque ele é uma pessoa da academia também, né? Ele é uma pessoa que ele está na academia. Então, assim, é por isso também que eu acho que, porque é diferente. O que eu posso fazer é falar sobre a minha relação com essas coisas dentro de um processo criativo. Mas eu acho que realmente eu jamais terei isso que vocês têm, que é maravilhoso, que é esse pensar fora, porque sempre vai ser o meu ponto de vista, né? Um pouco quando eu sou júri de um prêmio, como o Prêmio Dinâmica, a gente ajudou a construir, ou um festival como o Festival Bibiana em Bratislava, é que ali eu estou vendo vozes do mundo. Eu acho que é isso um pouco a academia, né? Perdão, eu não sei, mas eu tenho tanta admiração por esse espaço da academia, que é um espaço também, no melhor sentido. Eu disse que a melhor coisa que a humanidade fez foi o artifício da palavra, e eu acho que assim, esse espaço artificial, amoroso da academia é um espaço do pensamento amplo, sem nenhuma restrição, porque aí, nesse sentido, fazer artístico ele está condicionado a um porquê, né? A um objeto, livro, que é consumido. E o espaço do pensamento totalmente livre da academia é insubstituível para mim. Por isso que um Ricardo Azevedo, ele é possível dentro de um contexto acadêmico, né? Mas talvez eu faça esse exercício amoroso, eu agradeço muito Obrigada, por causa da conversa com Roger. vocês. Obrigada. Roger, e Carmin, então, estreia agora aí em Brasília. Olha, Carmin estreia em Brasília, mas a gente quer muito ir para o Rio, porque o Carmin é todo feito de Rio de Janeiro. Em cada poro de Carmin é Rio de Janeiro, né? Primeiro ato é todo Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. Não precisa dizer mais nada, né? E ali está o que foi esse teatro de revista, também tão legal isso, né? Porque o gênero revista era um gênero que usava literatura, teatro e jornalismo, né? Porque enquanto você estava contando uma história e tinha muitos tipos, o repertório, você estava falando o que estava acontecendo no mundo, né? É muito lindo que o Rio de Janeiro tenha sido a casa do teatro de revista no Brasil. A Praça Tiradentes, muita coisa se perdeu, né, gente? É de uma tristeza o que foi a Praça Tiradentes, mas enfim, tá lá, tem muita gente ainda que
tem umas bibliotecas vivas ali, tem toda esse Rio de Janeiro maravilhoso, essa Praça Tiradentes. Então, assim, mas estamos aqui em Brasília, que assumiu muito o lado Boa Esperança da história, porque o segundo ato é Boa Esperança. É um momento em que a música popular brasileira e o musical, esse gênero que muitas vezes está tão descaracterizado, meu Deus do céu, mas o musical, a importância do musical no Brasil é uma importância da música popular brasileira como literatura. A Adriana Falcão, o João Falcão sempre falam disso. Ela é minha amiga e eu falo assim, gente, eu concordo, como a música popular brasileira formou leitores e se alimentou da literatura. Então, eu acho que o carmim, ele é isso. Uma das músicas fala de um carmim, mas esse carmim é esse vermelho, que é o vermelho que é o vermelho da androginia, né? Que permite que uma melindrosa se vista à la Garçone e o gênero seja questionado também na figura masculina que usa o elemento muito do gênero para criar os almofadinhas, os dandies da época, em um país muito mais tolerante, muito mais louco, país preconceituoso também naquela época, mas em muitos sentidos os anos 20, anos 30 eram comparado com hoje, gente. Nossa, a gente está se encontrando com o futuro no passado, né? É o, é o futuro do pretérito, porque e é muito interessante a gente descobrir que uma cidade do interior estava armando um grande elemento contraditório. Essa cidade ela vai aprontar uma com Lamartine, não só uma pessoa, mas uma cidade inteira. E aí vai surgir um dos mais belos sambas canções da história, que é o samba canção Serra da Boa Esperança. E essa história é uma história muito conhecida da galera da música, da galera que estuda a música popular brasileira, mas infelizmente pouco conhecida do público em geral. E a gente, pela primeira vez, vai levar para o teatro. E aí entra um Tibor Fitter, um fantástico amigo, que já tinha uma parceria com o meu grande amigo Zé Mauro Brant. Eu citei o Zé Mauro Brant aqui no Goiás, na cidade de Goiás, né, que o pessoal de Goiás não gosta que chama de Goiás Velho, a cidade de Goiás. É a Vila Boa de Goiás. Eu citei ele lá naquela escada da vida, e o Tibor é um artista talentosíssimo, que é um parceiro agora. Ele estava aqui semana passada fazendo os arranjos, mas é uma homenagem à música popular brasileira, que é uma homenagem à literatura, é uma homenagem né? Você tem uma figura como um Assis Valente, negro no Brasil, que foi vendido como escravo, que nasceu praticamente naquela cena de imigrantes, assim, de um canto da Bahia para o outro, veio para o Rio de Janeiro porque queria ser ilustrador de moda, conheceu Heitor dos Prazeres e compôs músicas, canções como Meu Moreno Fez Bobagem, Maltratou Meu Pobre Coração, vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu Paraty, né? E aí ele vai falar, uma mulher falando de um marido, ou uma pessoa com a qual ela se relaciona, que se veste de mulher, mas leva um canivete no bolso, né? E um pandeiro na mão. Tudo a partir daí é pura possibilidade artística, possibilidade dramática, e essas pessoas inspiraram Chico Buarque, inspiraram Caetano Veloso, inspiraram todas as pessoas que se aventuraram a fazer o gênero musical no Brasil, né? E é isso. E é engraçado que ele tenha vindo para ser ilustrador, né? O Dorival Caymmi queria ser ilustrador. Quando veio para o Rio de Janeiro, um editor falou para ele: olha, eu sei que você compõe, esquece esse negócio de ilustração, no Brasil não dá certo, entendeu?
vá viver de música ou de futebol, que é o que dá certo no Brasil. E é maravilhoso, né? Porque a vida inteira o Dorival Alcaine continuou pintando, desenhando e compondo. Somos um país intersemiótico. Roger, muito obrigada. Foi assim maravilhoso, perfeito, muito emocionante. Acho que são várias camadas, uma profundidade das suas falas que vão ficar reverberando ainda muito e vão levar a gente para muitos caminhos. Então, assim, acho que para nós todos foi assim perfeita essa tarde. Muito obrigada pela Eu generosidade que dessa agradeço. fala e Eu de que agradeço. abrir tantos elementos, tantas caixinhas dentro de nós. E contem comigo, eu estou aqui quando vocês quiserem dialogar mais, a gente dialoga mais, que para mim é uma honra estar com vocês. Eu é que aprendo muito. Obrigada, Roger. Obrigado, obrigado, Márcia. Obrigado a todas e todos e todes. Todo mundo aí Sucesso. pronto para a próxima roda, hein, gente? Que é a Luciana Sandroni em Ai, minha amiga, setembro. A Lu vem. manda muito beijo. Vou falar para ela que você mandou. 19 de setembro. Ela é minha parceira, minha nossa, maravilhosa. Sim. Mais uma vez. Muito Seus obrigado. livros do nosso acervo, o Gato Eba! Viriato em um Vaso Louco e Os Meninos de Mangue, que eu li tudo. Muito lindo, Ô, maravilhoso. Cláudia, obrigado, Desenhos Cláudia. e ilustrações incríveis. Muito Maravilha. lindo. Vai virar um filme. Vai virar Vamos um filme. divulgar, vamos divulgar. Pode deixar. Eba! Beijo. Luísa, você